Meus amigos, essa semana o mundo praticamente parou para ver dois espetáculos. O primeiro, o ataque às refinarias da Arábia Saudita, e o segundo, as eleições em Israel. Pois exatamente enquanto parávamos para ver um sombroso espetáculo e uma disputa acirrada em Israel, três presidentes encontravam-se numa reunião tripartida: Vladimir Putin, Erdogan e Hassan Rouhani, do Irã, na Turquia. Não sabemos o que exatamente foi falado na tal cúpula, mas atenção, o diário Memri trouxe um interessante artigo do diário Yeni Ayfak, da Turquia. Esse diário é mais ou menos, é para a Turquia mais ou menos o que o RT News é para a Rússia. O RT News é uma espécie de porta-voz oficial do governo russo. E esse diário, Yeni Ayfak, é uma espécie de porta-voz do governo turco. Bem, se o diário é porta-voz do governo turco, seu editor-chefe, Ibrahim Karagil, é certamente alguém muito bem informado. E com sua boa informação, ele escreveu o seguinte: ele fez um longo texto no diário dizendo o seguinte, vou passar por algumas partes. Ele diz que o ataque conduzido pelos Houthis, apoiados pelo Irã no Iêmen, contra a empresa de petróleo saudita Aramco é o ataque mais perigoso até o momento. A guerra civil no Iêmen já era uma guerra entre Irã e Arábia Saudita, mas agora está declarada abertamente. Os as partes em luta, perdão, começarão a atacar-se mutuamente mais diretamente ao invés de indiretamente. Ele previu que após os ataques a provocação de ambos os lados continuará até envolver Estados Unidos e Israel no conflito, preparando a região para uma nova guerra árabe-persa. Disse também, entre outras coisas, que o ataque conduzido pelos Houthis, apoiados pelo Irã no Iêmen, contra a empresa de petróleo saudita Aramco, não é exatamente o principal ataque, ou melhor, aquele que de fato trouxe prejuízos à Arábia Saudita, mas ataques que os Estados Unidos estão considerando terem partido do próprio Irã através de mísseis teleguiados. E ele diz também, portanto, que a impressão que ficou na Turquia é de que se a Arábia Saudita fizer uma declaração clara dizendo que o Irã conduziu o ataque, os Estados Unidos e Israel atacarão sem perder tempo. Bem, como disse, essa é uma visão do governo turco, mas eles estão esperando ou se preparando para isso. O texto também diz algo bastante curioso. Ele diz que o principal inimigo da Turquia hoje são os Emirados Árabes Unidos, que têm fomentado uma guerra entre a Arábia Saudita e Irã. Os Emirados Árabes Unidos têm uma relação direta com a Arábia Saudita e, através desse contato, dessa relação direta, tem, segundo o diário turco, colocado gasolina no fogo, ou melhor, lenha na fogueira, incentivando a Arábia Saudita a entrar em guerra com o Irã, para ver se de algum modo isso atinge Ankara. Repito, na visão do diário turco, que termina dizendo, ou fazendo um prognóstico bastante pesado para os Emirados Árabes Unidos. O diário diz que apenas 2 mísseis do Irã lançados sobre Dubai liquidariam com a economia dos Emirados Árabes Unidos. Esse viria abaixo só com 2 mísseis do Irã. Uma espécie de
ameaça? Bem, temos que considerar isso também, levando-se em conta que é o diário oficial do governo turco. Agora, vejam que interessante, vou repetir uma das frases. A guerra civil no Iêmen, perdão, a impressão que se tem é de que se a Arábia Saudita fizer uma declaração clara dizendo o Irã conduziu o ataque, Estados Unidos e Israel atacarão o Irã sem perder tempo. Palavras de Ibrahim Karagil. Bem, coincidentemente ou não, o secretário de Estado norte-americano desembarcou ontem na Arábia Saudita e logo em seguida a Arábia Saudita fez essa acusação formal. A matéria, vocês podem ver, está aqui no Newsweek. É grande mídia, mas para as notícias mais evidentes, a grande mídia é sempre o melhor canal. O título é Arábia Saudita culpa oficialmente ataque às suas refinarias ao Irã e diz que está pronto para a guerra, embora não deseje a guerra. A matéria diz que a Arábia Saudita culpou oficialmente os recentes ataques contra os principais locais de petróleo do Reino Unido contra seu principal rival, o Irã, que disse estar preparado para um conflito em potencial, apesar de tentar evitar esse resultado. O coronel Turk bin Saleh al-Maliki, porta-voz da coalizão liderada pela Arábia Saudita, que luta contra o movimento muçulmano Ansar Allah, ou Houthi, organizou uma coletiva de imprensa na quarta-feira, na qual apresentou uma série de armas supostamente usadas nos ataques do sábado ao local do processamento de petróleo da Abqaiq e o campo de petróleo Curais, nas proximidades. Ele apresentou as armas, que incluíam 18 drones e 7 mísseis de cruzeiro de ataque terra-terra ao regime iraniano, relacionados com o regime iraniano. Uma referência ao regime iraniano e à Guarda Revolucionária Islâmica. Malik demonstrou evidências que demonstravam que a direção do ataque veio do norte ao sul, e demonstrou capacidade avançada no ataque. Ele sugeriu que não era originário do Iêmen, como foi reivindicado pelos Houthis, e argumentou que os Houthis estavam apenas seguindo a ordem da Guarda Revolucionária do Irã em sua narrativa. Bem, essa é a coincidência. Mike Pompeo chega na Arábia Saudita e logo é feito o comunicado de que a Arábia Saudita acusa formalmente o Irã de ter perpetrado o ataque. Bem, uma notícia também bastante preocupante saiu agora há pouco no Jerusalem Post, que vem da Alemanha. A Alemanha, como vocês sabem, cada estado alemão tem o seu serviço de informação, o seu serviço de inteligência, de informação, ou seja, o seu serviço próprio de espionagem. Cada estado tem o seu. Pois bem, a notícia dá conta de que o estado de Hesse descreveu na quarta-feira, ontem, que as atividades ilícitas de espionagem da República Islâmica do Irã no país da Europa Central incluiu esforços para obter armas de destruição em massa em 2018. Bem, a notícia é um pouco longa, mas dá para resumir. O Serviço de Inteligência de Hesse, do estado de Hesse, descobriu que estava havendo um estranho intercâmbio, ou melhor, não intercâmbio, mas um número elevado de matrículas de iranianos, paquistaneses,
e sírios em cursos na Alemanha, nas universidades alemãs, cursos específicos relacionados à energia, cursos sobre energia elétrica e enriquecimento de urânio. Muita gente vinda do Irã e do Paquistão e da Síria se matriculavam em cursos no estado de Hesse para aprender mais sobre energia elétrica e enriquecimento de urânio. Esses vinham com o status de alunos financiados por organizações dos seus países de origem. E, aproveitando a estadia na Alemanha, procuravam fazer contatos com fornecedores de certos materiais. Investigando um pouco mais, o Serviço de Inteligência de Hesse descobriu que esses estudantes eram todos agentes do governo do Irã, agentes do Paquistão e da Síria, fazendo negócios para aprender mais, sim, sobre enriquecimento de urânio, mas também conseguir no mercado negro material para colocar em seus mísseis, materiais radiativos, materiais químicos e biológicos. Ligando os pauzinhos, o serviço de inteligência concluiu que estavam preparando um grande arsenal, esses países preparando arsenais para destruição em massa. Isso foi confirmado pelo Estado de Hesse, pelo Serviço de Inteligência e pelo governo de Hesse. Portanto, não se trata de nenhuma fake news. A situação está bastante complicada, nós bem sabemos. É possível, sim, que o palco para um grande conflito, um conflito mundial, esteja quase que pronto. O mais interessante de notar nessa história é que as nações mais poderosas do mundo, de repente, se encontram todas lá no Oriente Médio. A Rússia está na Síria, portanto, já é parte da região. Os Estados Unidos estão na Síria, estão lá um pouco mais adiante, no Paquistão, no Afeganistão. A França tem efetivos na Síria, no Iraque, a Alemanha está no Iraque. Pois é, a Turquia está na Síria, e assim nós vamos. Quem lê o capítulo 38 e 39 da profecia de Ezequiel, do livro da profecia de Ezequiel, pode até achar um pouco estranho que a narrativa bíblica diga que os inimigos de Israel chegarão lá, Gog e Magog será puxado por um anzol, como um anzol no nariz, e todos se reunirão próximos de Israel. Não estou fazendo nenhuma comparação imediata, mas me lembro que quando era jovem e lia esses textos, ficava pensando, puxa, mas é impossível. Como que todos os povos de repente irão lá para aquela região? Hoje, já mais velho, bem mais velho, já não vejo nada de impossível. Está todo mundo por lá. Meu conselho? Bem, meu conselho é que nos preparemos. Não estou fazendo alarmismo, mas é bom estarmos de bem com Deus nessas horas tão difíceis. E é bom também cuidar um pouco da parte material, ter uma gasolina de reserva para o carro, se precisar de um deslocamento de emergência, gás, água, alimentos, enfim. Não sabemos o que vem pela frente, mas pode não ser nada bom. Em relação a Israel, Bibi Netanyahu bateu duro novamente. Ou é comigo, ou Israel será traída pelos inimigos. Virará uma espécie de entreposto árabe. Não disse nesses termos, mas quis alertar. Se não for com ele, a coisa ficará muito feia para Israel. Agora, se Israel precisar entrar de emergência numa guerra, bem, aí os problemas de Netanyahu, convenhamos, desaparecem todos.
Ao que me consta, mantém-se o gabinete até que a guerra acabe, se é que haverá mesmo uma guerra. Até depois, amigos.